Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar na presença dos irmãos na tarde de sábado. E como o Ladir já comentou, nós estamos no mês de setembro amarelo. Um mês que nós nos debruçamos sobre o fenômeno do suicídio. Então hoje nós vamos abordar a visão do suicídio, pela doutrina espírita e a sua prevenção. Como que nós podemos trabalhar como filhos de Deus, como cidadãos, como irmãos uns dos outros, na prevenção deste mal. No século XX, a ciência atingiu seu ápice, seu auge. E com esse desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos, a ciência nos prometeu que, sendo este avanço a chegar a todas as pessoas, nós seríamos mais felizes. Nós teríamos menos doenças, nós teríamos menos desconfortos, a vida seria plena. E tendo menos doenças, seríamos mais felizes. Mas o que nós presenciamos foi o oposto. Parece que quanto mais desenvolvimento nós temos, quanto mais a ciência avança, quanto mais facilidades nós temos, mais infelizes estão as criaturas. Mais melancólicas, mais depressivas, mais solitárias. O fato que esse desalento, essa infelicidade, essa depressão está aumentando vertiginosamente os índices de suicídio. Porque a ciência materialista não consegue explicar de onde que vem essa tristeza, de onde que vem essa melancolia. E o indivíduo, quando chega no ápice do desespero, quando não aguenta mais a sua existência, foge da vida achando que foge da dor. Porque a ciência nos coloca que nós não podemos sofrer, que não se admite a dor, o sofrimento. E nós fugimos da dor. O indivíduo que se ausenta da existência quer fugir exatamente disso. Do sofrimento, da dor. Quer não existir, quer ir para o nada. Como que, matando o corpo, acabasse com a dor. Como que matando o corpo, acabasse com a vida. A primeira decepção que se tem quando se comete o suicídio é exatamente isso. O relato dos irmãos que desencarnam, abreviando a própria existência, eles nos colocam que eles ficaram surpresos porque eles continuaram existindo. E as dores se multiplicaram, aumentaram. Porque a culpa começou a ferir a sua consciência. E nós refletimos exatamente por isso, porque nos dias atuais as pessoas parece que não suportam mais o sofrimento. Qualquer tristeza, qualquer melancolia, se recorre a remédios, não se admite. Nós queremos a felicidade imediata. A má notícia é que, meus irmãos, no momento que nós vemos a casa espírita, muitas vezes com esse objetivo, eu vou à casa espírita para curar essa minha dor, para ser feliz, para resolver os meus problemas. A má notícia é que, vindo aqui, os problemas não desaparecem, a dor continua existindo, e parece que não nos curamos. O que acontece? É que essa é a grande função da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem a função de tirar a dor, nem o sofrimento, e nem os problemas. A doutrina espírita tem a função de tirar o desespero.
doutrina espírita tem a função de dar esperança, de dar entendimento, para nós resolvermos os nossos problemas, para nós curarmos a nossa vida e para nós dar sentido e felicidade aos nossos dias. Esse é o grande alento. E é o que falta muitas vezes aos irmãos que, ao se deparar com um problema que parece insolúvel, cometem o ato derradeiro do suicídio. Falta-lhes a esperança, falta-lhes a visão de que sempre vão existir e que tudo, absolutamente tudo passa. Não existe dor que não tenha o dia do seu término. Não existe problema que não tenha data para acabar. Não existe desespero que não vai ser curado. Basta ter fé, paciência, trabalho e oração. Tudo se resolve. Mas nós devemos, como cristãos, como espíritas e como humanos, se deparar por essa epidemia mundial. Hoje, pasmem, o número da OMS contabilizou em torno de 900 mil suicídios por ano no mundo. Dá uma estatística de um suicídio a cada 40 segundos. Se nós formarmos o número de mortes por fome, guerras e assassinatos, juntos são inferior ao número de suicídios. E por que não se fala sobre essa epidemia que mata tanto, que leva tantos irmãos? Porque é um tabu. Porque é um tema que muitas religiões não admitem nem se comentar. Certas agremiações religiosas não sequer fazem preces pelos suicidas. Ou deixam enterrar os irmãos em solo sagrado. Então é um tabu, é um tema que não é devidamente abordado. O Brasil, sim, não é o país campeão nas estatísticas de suicídio. Nós temos em torno de 8.600 suicídios por dia, o que dá uma média de um suicídio a cada 45 minutos. O tempo que nós vamos conversar, mais ou menos, vai acontecer um suicídio de nós. Mas alcançamos a posição de 8º país no mundo em suicídios, pelo número total, né, de habitantes. Né? O Japão, sim, os países asiáticos, são países que têm altas taxas de suicídio. No Japão, hoje, atualmente, tem uma taxa de 40 suicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, é em torno de 5 suicídios por 100 mil habitantes. Né? Por questões culturais, né? Questões da tradição daquele povo. Mas, se nós olharmos o mapa, todos os países escandinavos, né? Países asiáticos e a Rússia, os países que têm um grande desenvolvimento, muitas vezes econômico, têm altas taxas de suicídio. O que nos coloca a reflexão que não basta, meus irmãos, ter o conforto material e o desenvolvimento de uma sociedade. A matéria não satisfaz o espírito. Ela não traz a felicidade. Não traz o acalento. Né? Mas, se nós nos depararmos com essa questão, vocês podem estar se perguntando, como eu já me perguntei. Eu me considero um indivíduo razoavelmente bem informado. E por que eu não tenho conhecimento ou não tinha conhecimento desses números até então? Porque, como eu já disse antes, existe um grande tabu na divulgação dos suicídios. Né? Os suicídios, eles não são adequadamente divulgados, com um grande medo de aumentar o seu número. Ora, isso é uma ignorância. Se nós pensarmos nas doenças, se você for hoje num posto de saúde, numa UBS, você chega lá, tem cartazes, prevenção de AIDS, prevenção, né, da dengue, do sarampo, né, de todas as doenças infecciosas. Cartazes, propaganda na TV, câncer de mama. Né? Então, a divulgação é a chave da prevenção. Os indivíduos têm que conhecer este mal que aflige a nossa sociedade e que é silencioso e que muitas vezes torna o indivíduo suicida um sofredor solitário, até que ele não veja outra alternativa a não ser abreviar a existência.
Então nós temos que falar sobre esse tema. Nós temos que divulgar esse tema e é por isso que nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Essa é a grande função, né, Ladir? Divulgar o tema, para nós entendermos essa problemática. Em 15.629 casos, durante 40 anos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pesquisou, ao longo de diversos países, se verificou que no ato do suicídio, 90% dos indivíduos sofriam de uma doença mental. E doença mental que é totalmente tratável nos dias atuais. Ou seja, 90% dos suicídios com tratamento adequado são preveníveis, são evitáveis. Então, por isso que é importante a nossa atenção. Tá? Dentro dessas doenças, a depressão, claro, é a que mais prevalece, a que mais tem prevalência. Né? Então, nos dias atuais, segundo a OMS, 35% dos suicídios são derivados da depressão. Tá? Os outros, 23%, abuso de substâncias, drogas, álcool, diversos outros tipos de drogas. Por quê? O uso de substâncias que levam ao vício, ele aumenta a impulsividade. E muitas vezes aquele indivíduo, no momento de desespero, pela impulsividade, comete o ato suicida. 14% doenças como esquizofrenia, são doenças psiquiátricas mais sérias, e 11% transtornos de personalidade. Então, todas as doenças, hoje, psiquiátricas, que são identificáveis e tratáveis. E os indivíduos, em geral, têm acesso a esse tratamento. A importância da prevenção, a importância de procurar um profissional, ou encaminhar aquele irmão, aquele amigo, aquele familiar que você vê em sofrimento ou com ideias suicidas. Nós vamos ver no texto na sequência, como identificar esse irmão em sofrimento. É importante isso. Nós temos uma função multiplicadora aqui. Nós temos uma função muito importante, não só como casa espírita, ou como trabalhador, ou simpatizante da doutrina espírita, como cidadão, como cristão, de dedicar um tempo ao irmão que sofre. Porque hoje nós não temos tempo. Parece que nós temos tempo só olhar para a tela do celular. Mas para os outros, não. E muitas vezes uma palavra que a gente coloque a esse irmão pode salvá-lo, literalmente, a existência. Então essa é a grande importância de identificar e tratar a pessoa com depressão severa. Né? Aquela depressão que realmente coloca em risco o suicídio. Só que aqui tem um parênteses que eu gostaria de falar. Hoje, nós confundimos tristeza com depressão. Né? Hoje, qualquer tristeza, a pessoa está triste, melancólica, não está legal, vai no médico, no clínico. Eu não estou bem, eu não durmo bem, estou meio triste. Ah, não, é depressão, fluoxetina. Né? Então, o que acontece? Nós estamos buscando a felicidade em pílulas, não no autoconhecimento. Nós estamos buscando a felicidade mudando os neurotransmissores do cérebro, não transformando a nossa alma. E é por isso, talvez, os grandes números de suicídios. Porque nunca se tomou tanto antidepressivo no mundo. Nunca se tomou tanto. E nunca se cometeu tanto suicídio. Então a solução da depressão não é somente o tratamento químico medicamentoso. Tem algo mais que nós não estamos entendendo. Eu não estou dizendo que não se deva tratar. Sim, se deve tratar. E é muito importante o tratamento adequado. Mas nós estamos buscando nas medicações a solução dos nossos problemas. E ali não reside a solução dos nossos problemas. Porque a solução dos nossos problemas estão dentro de nós. Na nossa transformação, no nosso autoconhecimento. Tá? Mas Bezerra de Menezes, eminente médico dos pobres, em Comunicações Mediúnicas, colocou-nos que 70% dos casos de depressão são, na verdade, processos obsessivos. E como a ciência aboliu a alma e só vê o cérebro doente,
não conseguem entender. E talvez por isso que o grande uso de substância e tratamento não surte o efeito adequado na cura desses irmãos. Então, esse processo obsessivo, o que é obsessão? Para quem está chegando pela primeira vez, ou quem nos escuta pela internet na primeira vez. É toda e qualquer influência de um espírito sobre um indivíduo encarnado, o que leva ao seu desequilíbrio. Então, toda influência má de um espírito desencarnado sobre o encarnado. Então, um grande número de depressões, sim, são influências espirituais. Kardec mesmo coloca no Livro dos Espíritos que a obsessão será colocada como a principal causa de patologias mentais, como hoje os micro-organismos são para as doenças em geral. Então, sim, numa doença mental, nós temos em maior ou menor grau a influência de espíritos sintonizados desse irmão, que levam ou agravam o seu desequilíbrio. E muitas vezes o leva ao ato suicida. Como que nós vamos entender esse irmão em sofrimento? Qual o seu estado mental? Então, toda vez que nos depararmos com uma pessoa com sensação de ambivalência. Então, na verdade, o suicida, no fundo, ele não quer morrer. No fundo, na verdade, ele só quer acalmar a dor. Então, é como tivesse uma voz falando, não morra. E a outra, do outro lado, se mata. Ele tem um estado de ambivalência. Ele não consegue se localizar. Se alguém já viu o filme de Divaldo, que está em cartaz nos cinemas, e foi muito providencial o filme nesse mês, porque ele aborda a questão do suicídio dentro do filme. Né? Na verdade, na vida de Divaldo, ele teve um momento que ele perdeu o emprego, estava sozinho em Salvador, e no momento de desespero, ele chega perto do elevador Lacerda, que é um desnível que tem na cidade, e o seu espírito obsessor pula, te mata. E ele ia pular quando o irmão dele tinha cometido suicídio muitos anos antes, aparece e impede o ato suicida. Então, naquele momento, é uma ambivalência do comportamento. Algo nele quer abreviar a dor, e ele só vê o suicídio como alternativa. Algo diz, não, fique vivo. É o nosso instinto de sobrevivência, né? De manter a vida. Mas o suicida também é muito impulsivo. E impulsividade é essa agravada pelo uso de substâncias, como álcool e drogas. Então, muitas vezes, é aquele indivíduo que, num momento de desespero transitório, que pode durar, segundo os especialistas, de minutos a horas, agravados por substâncias, e ele comete o ato suicida. Então, vários trabalhos já mostram que, passado aquele momento de impulsividade, o indivíduo olha a situação e já não pensa mais em cometer o suicídio. Também, rigidez no pensamento. Então, a pessoa que se encontra nesse estado, ela não vê alternativas de solução dos problemas. Ele não consegue ver o problema de outro ângulo. É tudo ou nada. Ele só encontra a solução na morte. E vocês podem perceber que todos esses pensamentos são fortemente influenciados por um processo obsessivo. Quantas vezes nós, em momentos de aflição, não vimos solução aos problemas, mas com resiliência e resignação, passado poucos dias, olhamos os problemas e falamos assim, nossa, mas eu estava preocupado com isso? Mas era isso que estava me preocupando? Né? Poderíamos, naquele momento, talvez, se, em desespero, cometer um ato derradeiro. Né? Quais estão, então, os fatores de risco para o suicídio? Tentativas anteriores. Então, muito importante, se você tem algum familiar, algum amigo que já tentou cometer o suicídio. Então, quem já tentou cometer uma vez, tem 30% a 50% de chances de cometer uma segunda vez, a mais. Então tem muito atenção, muito amparo a esses indivíduos.
Tá? Quem quer se matar não avisa. Isso parece que as pessoas pensam nisso, né? Não, quem quer se matar, se mata. Né? Ou quem fica falando, olha, eu estou pensando em me matar. Não, esse aí não vai se matar. Só quer chamar atenção, né? Ou aquele ditado, né? Cão que ladra não morde. Em suicídio não funciona. Porque 90% das pessoas que vão cometer um suicídio avisam antes. E, meus irmãos, isso não é um aviso, é um pedido de socorro. Eles estão pedindo socorro, me ajuda. Não me deixa me matar. Me mostra uma alternativa. E agora nós estamos enfrentando um fenômeno novo. O pedido de aviso, o aviso do suicídio ocorre pelas redes sociais. As pessoas estão anunciando nas redes sociais que vão se matar. É no Instagram, é no Facebook. Então em casa nem se fala, porque ele já avisou na cabeça dele. E isso tem aumentado muito entre o público jovem, outro fenômeno moderno. Né? Nos últimos anos nós tivemos um 40% de aumento de mortes por suicídio na faixa etária de 15 a 35 anos. Um indivíduo no auge da vida, cheio de fluido vital, abrevia a existência. O que está faltando nas famílias? O que está faltando na nossa vida? Isolamento social, falta de amigos. Né? Então, o indivíduo solitário é um grande potencial suicida. Muita atenção para as pessoas que são solitárias, né? Com mais idade, certo? Que estão afastadas da família. Certo? A importância do conversar, do contato uns com os outros. Isso é um trabalho muito feito pelo CVV. Todo mundo conhece o CVV? Nós temos aqui na casa vários voluntários no CVV. Né? Então o CVV é o Centro de Valorização da Vida. É um órgão que foi fundado em São Paulo em 1962 por espíritas, mas não é um órgão espírita. Né? Não se fala em religião. Se valoriza a vida. Né? Então oferece ouvidos. Porque o irmão que está no desespero, ele só precisa ser escutado. Com amor. O que eles chamam de escuta fraterna ou escuta ativa. Tá? Doenças incuráveis, câncer, dor crônica, então estágios que o indivíduo muitas vezes não vê alternativo para aquela sua doença. Então ele comete suicídio. Tá? Não ser casado, morar sozinho ou não ter filhos. Pasmem, isso são fatores. Ter filhos, ser casado e morar numa casa cheia são fatores que protegem para o suicídio. Eu até pensava que não, mas agora fiquei surpreso, sabe? Então a gente fica pensando, não, mas olha, é casado, tem filhos, ele tem briga e aquela bagunça toda, mas isso faz bem. Né? A gente briga e depois faz as pazes. Né? Então é importante ter um convívio, ter companheiros, ter com quem dividir a existência, dividir os problemas e também as alegrias. Né? Isso são fatores de proteção. Estratos econômicos extremos, então pessoas muito ricas ou muito pobres. Desempregados e no Brasil nós temos muito dentro da classe indígena. Porque muitas vezes os indígenas eles não se encontram integrados na sociedade e não mais se identificam com a sua cultura de origem. Eles ficam num limbo cultural. Então nós temos altas taxas de suicídios entre indígenas. Tá? Faixas etárias, então nós temos dois grandes fenômenos. Uma recrudescência dos 15 aos 35 anos e depois acima dos 75 anos. Tá? São faixas etárias que hoje nós estamos tendo incidências mais altas de suicídio. Ou seja, indivíduos entre 35 e 75 anos, nós temos taxas menores de suicídio. Nós temos o maior número de tentativas de suicídios entre as mulheres. As mulheres tentam suicídio 10 a 20 vezes mais que o homem. Mas, nas estatísticas, nós vemos que os homens morrem mais, ou seja, eles cometem suicídios de maneiras com métodos mais agressivos.
e obtém o êxito letal mais facilmente. Né? Então, essas são diferenças estatísticas. Nós nos deparamos com uma questão aqui. Todas as religiões do mundo têm 3 grandes verdades. Se nós olharmos todas as religiões, todas acreditam em Deus, porque Deus é um só. Todas acreditam na vida após a morte. E todas condenam o suicídio. Não importa a fé religiosa que tem. Todas conseguem identificar esses 3 aspectos importantes da existência do homem. Mas nesse aspecto, a doutrina espírita é a que mais nos dá o consolo e o entendimento deste ato, nos colocando a realidade do pós-vida, nos colocando, através dos relatos dos irmãos desencarnados, o estado que eles se encontram no plano espiritual de sofrimento. E todos eles são unânimes em dizer que no momento do ato derradeiro, em que ele achava que a dor ia desaparecer, ele se acorda no plano espiritual e tem seus sofrimentos aumentados. E fica muitas vezes, durante muitos anos, relembrando aquele ato extremo. Mas vocês podem estar se perguntando agora: Fabiano, eu não penso em suicídio, eu estou muito bem com a minha vida, muito feliz. Né? Esse problema não é um problema meu, eu vou ajudar os outros. Mas aqui nós temos um momento para refletir. Existe um tipo de suicídio que pode, muitas vezes, acometer a todos nós, que é o que nós chamamos de suicídio indireto ou involuntário. Né? E isso a doutrina espírita nos esclarece muito bem. Na literatura espírita nós temos 2 casos muito emblemáticos do suicídio involuntário indireto. André Luiz, quando desencarna, fica no umbral por 8 anos e é acusado de suicídio. Depois ele descobre que isso aconteceu devido aos abusos que ele fez durante a sua vida, com bebidas, alimentação, né? Excessos em geral. E nós temos um outro caso muito interessante, que eu vou relatar aqui para os irmãos brevemente, que é o caso de Belarmino Bicas. Esse livro se encontra, esse relato se encontra no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, é a autoria do espírito Humberto de Campos. Então, Humberto Campos, numa entrevista que ele fez no plano espiritual, ele encontra com um irmão chamado Belarmino Bicas. E ele pede para Humberto: escreva para os irmãos na Terra sobre o meu caso. Mas por quê? Porque eu fui espírita durante 20 anos. E, por mais que eu trabalhasse na doutrina, eu não conseguia ser uma pessoa tranquila, serena. Eu era um indivíduo turrão. Brigava com todo mundo, mal-humorado. E desencarnei, então, aos 56 anos. E a minha surpresa foi descobrir que, quando cheguei no plano espiritual, devido ao meu mau humor, eu tinha desencarnado 22 anos antes do previsto. Eu era um suicida involuntário. E ele queria alertar os irmãos encarnados: fala para os irmãos que mau humor mata. Né? Mau humor mata. E aí ele relatou todos os eventos que tiraram a sua tranquilidade. Não, eu achei interessante porque é um alerta para nós. Então, ao longo da vida, o Belarmino teve 16.386 exasperações inúteis. Abreviou 22 anos. Mas interessante é que, dessas aí, 1.811, ele contabilizou, foram brigas em família. 1.801, desgosto com filhos, genros e nora. Viu? Mata, isso é perigoso. 1.614, com alterações com a esposa, por divergências na conduta doméstica e social. Né? Pasmem, 614 por mal entendidos com vizinhos.
Então, esse relato do Bellarmine nos coloca assim, quanto tempo nós perdemos na nossa vida com reclamações inúteis, com preocupações desnecessárias, com perda de paciência, com coisas que podem abreviar a nossa existência. Então não é só o abuso de drogas, álcool, cigarro, que pode cometer um suicídio involuntário, mas o nosso estado mental. É isso que o Bellarmine quer dizer. Como é que nós levamos a nossa vida no dia a dia? Como é que nós encaramos o próximo, encaramos nós mesmos? Será que nós temos paciência? Será que nós temos bravos o tempo todo com todo mundo? O Bellarmine perdeu 22 anos. Espero que a gente não perca nenhum. Então, já nos encaminhando para o encerramento, esse tema é um tema bastante extenso. Eu até comentei com o Daltro para a gente ter um tempo um pouquinho adicional, né? Mas é um tema muito importante de nós abordarmos, né? Podíamos ficar um seminário inteiro falando sobre isso. Importante como identificar pessoas que podem realmente cometer o suicídio. Que falas que vocês podem encontrar nessas pessoas? Então, se vocês se depararem com irmãos que falam que perdeu o sentido da vida, não vê mais sentido na vida, que preferia estar morto, muitas vezes eles falam, não, eu sou um perdedor, sou um peso para os outros. Tudo são falas que demonstram o estado mental que nós chamamos de 4D. Desespero, depressão, desesperança e desamparo. Então, o estado mental, a manifestação desses irmãos vai ser exatamente dessas condições. Muito atento a esses indivíduos. O que eu posso perguntar para ele? Eu devo perguntar se ele está pensando em se matar? Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, não vou perguntar. Eu não vou perguntar, porque se eu falar, ele vai que dou ideia. Né? Ele não estava pensando, eu falei com ele e agora resolveu. Não, meus irmãos, bem pelo contrário. Quando você perguntar a ele, você está pensando em abreviar a sua vida, você tira um peso dos seus ombros. Então, que perguntas eu posso fazer? Sente que a sua vida perdeu sentido? Pensou que era melhor morrer? Pode perguntar. Com paciência, com um espírito fraterno, com entendimento. Pensou em como se mataria? É muito importante saber se ele já tem um plano. Já pensou como? Não posso lhe garantir, se você perguntar isso, você não vai sugerir um plano para ele. Já chegou a fazer algum preparativo? Tem conseguido resistir a esses pensamentos? Então aqui nessa forma a gente consegue dar vazão a toda aquela angústia que o irmão tem, nos preparativos que ele já está fazendo, e pode ser que naquele momento ele caia em si para o ato derradeiro. Mas nós precisamos encaminhá-lo sim ao atendimento adequado, leve a um profissional da área da saúde, a um psicólogo, um psiquiatra, né? Leve ao posto de saúde, pelo menos às vezes um primeiro contato com um médico em geral, já pode encaminhá-lo, né, para o atendimento necessário. Mas, além disso, precisa de um amparo familiar. Ele tem que ser acolhido nessa família. Tem que ser escutado por essa família. E também, junto com isso, o cuidado espiritual. Se possível, se ele aceitar, traga a casa espírita, traga um trabalho de desobsessão. Né? Mas, acima de tudo, toda essa nossa reflexão serve para nós depararmos com uma situação. Esses irmãos que cometem esse ato, eles não são heróis. Eles não são covardes. Eles são irmãos sofredores. No desespero tão intenso, tão agudo, que na ânsia de aliviar a dor, eles matam o corpo, esperando que a dor vá embora. Vamos sim dedicar tempo a esses irmãos. Vamos sim dedicar preces, porque todos eles relatam que no plano espiritual, no auge das dores,
A única forma de alento é uma prece do coração, uma prece sincera de quem se importa com eles. A grande média Ivone Amaral Pereira, ela todos os dias pegava o jornal, ia no obituário e fazia uma prece para todos os nomes de irmãos que tinham cometido suicídio. Porque ela sabia, né, pela importância do seu trabalho, psicografando Memórias de um Suicida, que a prece era o grande alento para esses irmãos. Nós, espíritas, temos que dedicar tempo também a fazer preces. A casa espírita tem que se dedicar a isso. A preces, a escutar esses irmãos. Todos nós somos multiplicadores. Aonde quer que nós estejamos, nas famílias, no trabalho. Vamos olhar o nosso irmão e aquele que está em sofrimento, vamos dedicar um tempo. Muito obrigado pela atenção até agora. Desculpe o avanço da hora. O tema é um tema bastante grande, mas a gente conseguiu refletir um pouquinho. E vamos nesse momento, fechando os olhos, elevar o pensamento com o nosso Criador maior, que nos deu o dom da vida. O dom da vida que não termina nunca, que é eterna. Essa vida que nós utilizamos para ser co-criadores na sua obra, no seu reino. Que possamos valorizar cada minuto da nossa existência. Valorizar cada alegria, cada tristeza, cada momento, e que precisamos ser fortes. Mas acima de tudo, neste momento eu peço aos irmãos a dedicar essa prece todos aos irmãos suicidas que abreviaram sua vida num ato de desespero. Receba o nosso amor, onde quer que você esteja. Em qualquer lugar desse plano, que a prece sincera pode nos dar esperança, força, aliviar as suas dores e mostrar que Deus reservou sempre um novo recomeço. Não importa o erro que tenhamos feito. E através desse recomeço podemos escrever um fim diferente para esses capítulos de sofrimento. Que o amor de Deus, o Evangelho do Mestre, ilumine e guie os nossos passos. Que assim seja.